Olá, professor. Boa tarde. Então, eu vou apresentar aqui a minha recuperação da P1 de EI. Bom, então a primeira questão e o primeiro item era para ser calculado o ângulo beta, e para primeiro fazer isso a gente tem que descobrir o ângulo φ. Então, o ângulo φ vai ser a tangente de 2πf vezes a indutância sobre a resistência, e isso a gente chegou no ângulo de a tangente inversa disso, e a gente chegou no ângulo de 67 graus. Aí, observando o ábaco, a gente pode fazer uma relação entre φ e beta e encontrar o beta por essa relação dentro do ábaco. Então, no ábaco, a gente encontrou que os valores de beta estavam entre 240 e 260 graus. Para encontrar de uma forma mais exata o valor de beta, a gente utilizou o método da bissecção. Então, utilizando essa fórmula aqui, a gente troca valores de beta e encontra o melhor valor que chega mais perto do desejado. E fazendo a bissecção, a gente encontrou que para o valor de 255, a gente tem esse 10 a menos 4 aqui, então já chega bem perto do valor de beta real que a gente tem. Então, chegamos em beta 255. Partindo para frente, a gente teria as formas de onda, né? Então, aqui primeiro a gente tem a forma de onda na carga, de tensão. Ela tem uma excursão até π, e depois, por conta do beta, ela passa a ser negativa, e aparece tensão negativa na carga. No diodo, ele vai acionar até a tensão, ele vai conduzir até o beta, e após beta, até 2π, ele vai ter tensão em cima dele, e a corrente na carga e no diodo vão ser iguais, elas vão excursionar de zero até beta. Então, a partir disso, a gente consegue fazer então os cálculos, começando da tensão média na carga, né? Então, a fórmula é 1 sobre o período, de zero até o período de onda, né? Que no caso vai ser de zero até beta, de raiz de 2 V0 seno de WT dWt. Fazendo as trocas, as substituições necessárias pelos valores de beta e por valores da tensão, a gente encontrou que o valor de tensão média na carga, nesse caso, vai ser de 61,9 volts. A próxima conta que a gente deveria fazer é a tensão, a corrente no diodo média, né? Então, a corrente no diodo a gente faz da mesma forma que na tensão, só que divide por R, que eu esqueci de colocar, mas aqui está então o período de 2π, de 0 a beta, que é onde excursiona a corrente, raiz de 2V0 sobre R, seno de WT. Aqui, então, a gente fez todas as operações e chegamos que, portanto, a corrente média no diodo vai ser 3,75, e nesse caso desse retificador, essa vai ser também a corrente de carga, porque toda carga, como a gente pode ver no gráfico anteriormente, toda a corrente que está passando no diodo está sendo transferida para a carga, então eles vão ter a corrente igual. Para fazer o cálculo da corrente eficaz, a gente tem a fórmula da definição, mas tem por fazer pelo ábaco com valores normalizados, né? Então, a partir do nosso feed de 67 graus, a gente encontrou que o valor normalizado da corrente eficaz é de aproximadamente 0,77. Substituindo na fórmula, a gente encontra que, portanto, o IDRMS é 5,4 amperes. Por fim, a gente deveria calcular o fator de potência, e para calcular isso a gente precisaria da tensão RMS na carga, que é calculada da mesma forma que a tensão média, porém os componentes aqui de dentro da integral são elevados ao quadrado e tudo está dentro de uma grande raiz. Então, substituindo todos os valores e fazendo as devidas contas, a gente chega aqui, a tensão RMS da carga é de 182,6 volts. O fator de potência vai ser a potência ativa sobre a potência aparente. Então, aqui em cima a gente vai receber os valores médios, aqui em cima os valores eficazes. Fazendo essa substituição e essa divisão, a gente chega aqui, o fator de potência é de 0,23 ou 23%. Na segunda questão, a gente deveria fazer comparações entre os dispositivos, né? Então, aqui nós temos a curva volt-ampere de cada um, aqui do SCR, aqui do MOSFET e aqui do TPB. E as comparações feitas sobre cada um
a capacidade de controle. Então, os três dispositivos, eles controlam a entrada em condução, mas o SCR ele não vai ter o controle para a entrada em bloqueio. A característica de ataque no terminal de controle, o MOSFET ele vai ser o único diferente dos outros dois, porque ele é controlado por tensão, enquanto os outros são controlados por corrente, e isso vai acarretar também na complexidade do circuito de comando dele, que vai ser menor exatamente por ele ser comandado por tensão, enquanto os outros são comandados por corrente. A frequência de operação no MOSFET ele vai ser o mais rápido de todas, e no TPB e no SCR vai ser um pouco menor, por conta do tempo de estocagem no TPB e no tempo de recombinação do SCR. Capacidade de condução de corrente e tensão. Nos 4 quadrantes, a gente vai ter que o MOSFET e o TPB, os dois transistores, eles têm capacidade em 2 quadrantes, então tensão direta e tensão reversa, e o SR ele vai poder conduzir apenas tensão e corrente direta. Então, essa foi a minha apresentação. Espero que o senhor tenha gostado. Boa tarde.